Qualquer cidadão pode entrar na justiça contra a administração pública e ter direito à indenização. Isso graças à responsabilidade civil do Estado prevista na Constituição Federal. As fotos são do Vinícius. O advogado teve uma surpresa bem desagradável no início de 2016, quando saía da casa de um amigo em Brasília. A baixa iluminação na via impediu que ele visse o enorme buraco na rua. O resultado? Roda empenada e pneu estourado. O pior de tudo, o pneu tinha acabado de ser comprado. O advogado entrou na justiça por uma indenização para pagar os prejuízos. Juntou todas as provas e pouco tempo depois saiu a decisão em favor dele. Me deixou indignado porque é um bem que custa caro para ser danificado assim de uma forma simples, que o Estado poderia ter evitado. Casos semelhantes ao do Vinícius envolvendo falhas da administração pública se repetem por várias partes do país. Em Santa Catarina, a família de um aluno de escola pública vai receber R$15 mil de indenização, depois que o estudante cortou a mão em uma janela que estava quebrada. A decisão foi unânime. Estas indenizações só foram possíveis porque a Constituição Federal prevê a responsabilidade civil do Estado. Ela se divide em dois tipos: objetiva, quando basta a vítima provar que ocorreu o dano, e a subjetiva, quando a pessoa tem que provar a culpa do agente público ou de organização privada que esteja a serviço do poder público como fatores que causaram o prejuízo. Assegurar os direitos previstos em lei é ter provas em mãos e confiar na justiça. A gente paga imposto muito alto, então a gente não pode deixar esse tipo de dano, prejuízo, passar em branco. Tem que procurar seus direitos. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Antônio Rodrigo Machado. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. De vez em quando conseguimos conversar um pouco sobre temas importantes do direito. Muito boa tarde. Eu que agradeço, Cadu. Doutor Antônio, primeiro uma questão de definição, a gente gosta até de trabalhar com elas que ficam mais claros certos temas relativos ao direito. O que é responsabilidade civil do Estado? A responsabilidade civil do Estado, ou responsabilidade extracontratual, ela vem para que o Estado tenha a obrigação de reparar todo e qualquer dano causado ao cidadão, até mesmo a uma empresa, independente de dolo ou culpa, ou seja, independente se ele agiu com a intenção de causar aquele dano ou se ele foi negligente, imprudente ou imperito na realização daquela conduta. Então, todo aquele que sofre o dano tem para si o direito de receber uma indenização por parte do Estado. Aí já tocamos exatamente num ponto interessante, que é a diferenciação entre responsabilidade do Estado em casos de ação, omissão ou má prestação. O que diferencia esses casos e se existem outros? Basicamente, a Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, ela define a responsabilidade objetiva. O que significa isso? Você não vai precisar comprovar que o agente público representando o Estado ele agiu de forma que comprove a sua culpabilidade. Ou seja, bastará apenas verificar que houve o dano, que houve, que houve o fato da administração pública, que houve o dano e casar com o nexo de causalidade, fazendo com que a administração passe a ter, a partir desse momento, uma obrigatoriedade de reparar aquele cidadão. No caso da omissão, a doutrina é um pouco controversa. Nós já temos vários precedentes entendendo que a responsabilidade do Estado pela omissão, ou seja, pela má prestação do serviço, por ter prestado o serviço de forma atrasada ou por não ter prestado o serviço, nesses casos aí, entra a responsabilidade objetiva ou a responsabilidade subjetiva, a depender do tribunal, a depender do caso concreto. Então, basicamente, nós temos a responsabilidade objetiva nas ações proativas, nas ações comissivas, e uma dúvida da jurisprudência acerca da responsabilidade do Estado por atos omissivos, pela omissão na prestação do serviço público. Às vezes o termo Estado ele pode indicar um ente um pouco abstrato para o cidadão comum, Perfeito. Mas na verdade ele é plenamente identificável. Por exemplo, vimos na reportagem ali o caso, bastante emblemático até, dos buracos nas pistas. É uma questão de se verificar a quem caberia do Estado cuidar daquela determinada rodovia, por exemplo? Sim, quando a gente fala do Estado eu vou deixar mais específico, nós estamos falando da administração pública, a gente está falando da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo do Distrito Federal, da própria União, mas nós temos também a responsabilidade do Estado até mesmo por atos legislativos. Em caso de leis inconstitucionais que acabam ferindo o direito de várias pessoas ou de uma pessoa especificamente, e tem uma grande controvérsia acerca da responsabilidade do Estado pelos atos jurisdicionais, pelos atos dos juízes. Então, o que vai definir a responsabilidade do Estado é o caso concreto.
é verificar se naquele caso específico existem provas suficientes para demonstrar que houve o fato por parte do Estado, por parte do agente público, houve o dano e o dano foi causado por aquela ação do agente que representa o Estado, no caso a administração pública. A jurisprudência é fonte de direito. Já existe jurisprudência pacificada em relação às situações em que o Estado é obrigado a fazer reparação? Existem vários precedentes, várias jurisprudências acerca do assunto, porque envolve as mais diversas áreas. Nós podemos falar de responsabilidade do Estado, como nós vimos aqui na reportagem, no caso de um problema de uma escola, na má prestação do serviço de saúde, até mesmo quando o Estado fornece água, energia elétrica. Pensemos, se você tem uma empresa e aquela empresa ela necessita da energia elétrica para funcionar e há uma paralisação do fornecimento da energia elétrica por 2 dias, o caos vai ser instalado naquela empresa e um dano muito grande vai ter que ser reparado por parte do Estado ou de um ente privado que seja concessionário de um serviço público, nesse caso específico. Aparelhagem médica em um paciente que necessita dessa aparelhagem, por exemplo, em casa. Em princípio, seria um serviço privado, mas a geração de energia é responsabilidade do Estado. É responsabilidade do Estado, até mesmo a prestação do serviço de saúde, nós temos na Constituição que ela tem que ser abrangente, ela é ampla, todo cidadão tem direito à saúde, inclusive a saúde prestada pelo próprio Estado, no caso pela administração pública, serviço público de saúde. E com relação à atuação dos agentes públicos? Olha, nós temos aí o seguinte, a responsabilidade objetiva do Estado vai fazer com que o Estado repare aquele dano causado. O agente público não tem a responsabilidade objetiva, ou seja, o Estado vai ter que demonstrar que ele agiu com culpa ou com dolo para que ele vá com ação de regresso. Ou seja, depois que o Estado pagar ao cidadão ou à empresa que foi prejudicada, ele pode cobrar do agente público, desde que demonstre que aquele agente público agiu com base em algum tipo de erro, com base em negligência, imprudência, imperícia, ou até mesmo de forma dolosa. Isso sem contar que, se for um ato ilícito, o agente ainda poderá responder administrativamente por um processo administrativo disciplinar e penalmente por uma ação de crime contra a administração pública ou até mesmo uma ação de improbidade. Tema inesgotável, continuaremos acompanhando e contando com a participação do doutor para que possamos passar para o telespectador essas questões de direito. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço.